Joel, Deus te abençoe. Tenho certeza que você vai trazer de Deus, vai ser muito especial para a nossa vida. Se sinta em casa, fale dos seus materiais. Deus te abençoe. Obrigado, Lamartim. Glória a Deus. Bom dia. Que bênção, que maravilha. Especial demais poder estar aqui com vocês esses dias. Eu estava vindo para cá na sexta-feira e estivemos aqui ontem, na verdade, uma manhã muito preciosa. E gostei demais de ministrar para um povo tão sedento pela palavra, que o ambiente, a atmosfera, a presença já estava aqui, né? Já estava tudo pronto. E foi algo muito especial. Quando eu vinha, um discípulo perguntou assim, está voltando que horas? Eu falei, domingo ou segunda-feira eu estou voltando. Ele falou, como? Não, só vai ficar domingo em alguma igreja? Ele falou, vou. Ele falou, essa pessoa deve ser muito importante, hein? Porque eu nunca saio aos domingos. Mas quando o Lamartine disse que seria importante para que a gente estivesse aqui, que eu estivesse aqui, eu disse, mas para o Lamartine não tem como dizer não em hipótese alguma. Porque quando esteve conosco, deixou uma unção tão tremenda em nosso ministério, que quando a minha esposa disse hoje de manhã lá, o apóstolo está em São Paulo, na igreja do Lamartine, eles vão dizer, está perdoado, porque se tratando do que nós recebemos da vida desse apóstolo, do seu pastor, foi algo extremamente poderoso. E é muito gostoso poder compartilhar com vocês hoje, estarei aqui agora e também na parte da noite compartilhando com vocês, algo da parte de Deus, que eu acredito que haverá aqui pessoas que serão abençoadas pela palavra liberada do altar. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Trago um abraço da nossa igreja. Chama-se Comunidade Evangélica Projeto Vida. É uma igreja lá em Volta Redonda, uma cidade na qual eu moro já há muitos anos. Abra a tua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. O que eu tenho para compartilhar com você hoje está aqui nessa revelação. O que está te deixando encurvado? Vamos falar juntos? O que está te deixando encurvado? Fala isso para o teu irmão do lado. Eu sei que essa história ela pode até ser conhecida por você. Mas eu quero olhar com você alguns detalhes com carinho, com entendimento, para que você possa compreender o quanto Deus é tão tremendo, o quanto Jesus, ele tem interesse que você receba não só uma palavra, mas uma cura completa na sua vida. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 13, versículo 10 em diante. Quem já achou, diga amém. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Israel tinha pelo menos 500 sinagogas em todo Israel nessa época. Então ele estava ensinando em uma dessas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava. Vamos lá então, o que ela dava? Mais uma vez então. Então a Bíblia diz que ela dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no Shabat, no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Feche os teus olhos, Espírito Santo de Deus, que a tua presença venha sobre este lugar, nos batiza, ó Deus, com a tua revelação. Ó Deus, que o Senhor possa ministrar essa igreja apaixonante, essa igreja apaixonada, Senhor, pela tua palavra. Que de fato sejamos visitados em nossa necessidade, em nosso clamor.
Fala conosco, ó Deus, que essa revelação de tantos anos possa ser real, como se fosse naquele dia, meu Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. O que está te deixando encurvado? Eu creio que essa pergunta, ela já te coloca em uma posição, já de sair daqui hoje, perguntando a si mesmo. Quais são as coisas da vida que está me fazendo me encurvar diante dela? Nós estamos diante de mais uma intervenção de Jesus na vida de uma pessoa. Não é a primeira, não é a última, mas os escritores chegam a dizer que foi a última vez que Jesus entrou numa sinagoga no registro bíblico. É a última vez que ele entra para ministrar em uma sinagoga, ele tinha feito isso várias vezes. Esse fato acontece como quase, ou todas as vezes, em um sábado, um shabat, pela manhã, onde se reúne, onde o chefe da sinagoga, que cada uma dessas tantas sinagogas que tinha em Israel, ele tinha uma autoridade, porque ele chegava antes, ele tinha acesso ao livro que seria lido, ele trazia esse livro a um lugar, como um púlpito desse, abria, e qualquer homem com mais de 30 anos de idade, ele poderia sair do meio do povo, ler, fazer a leitura do texto e explicar aquele texto. Porém, o chefe ficava sentado, como o Lamartine está aqui. Ele ficava ali. E o que ele fazia, não que ele faça isso, mas ele ficava olhando para ver se aquela escritura e aquele ensino estava conciso, estava batendo com os ensinos de Moisés. Então, o que aconteceu aqui foi esse fato. É que assim como Jesus começou a ensinar, ele tinha mais de 30 anos já, ele tinha então autorização para isso, e ele está ensinando. Só que no meio daquele evento, a questão é que aqueles ouvintes, eles nunca imaginaram que naquela celebração de um sábado de manhã, como hoje domingo de manhã, fosse acontecer alguma coisa extraordinária, fosse acontecer alguma coisa diferente. Porque as pessoas, alguns deles tinham expectativa, mas uma grande maioria estava ali na religião, na busca, cumprindo uma agenda no seu domingo de manhã, ou lá no caso, o seu sábado de manhã, não sabendo que naquele dia pudesse acontecer uma intervenção do céu na terra a qualquer instante. Eu digo a você que assim como aquele público, pode ter pessoas aqui hoje que não estão entendendo. Você está diante de um momento onde a qualquer instante Deus pode começar a mover na sua vida e uma intervenção do céu entrar aqui e começar a mover na sua casa, o seu clamor ser ouvido. Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas ao Senhor, dê glória a Deus. Você sabe, no texto já foi falado, Jesus então ali pregando, de repente uma mulher que fazia parte daquela sinagoga há tempos, segundo o que fala a respeito, Lucas quando dá detalhes, que ela há 18 anos tinha uma enfermidade, mas não é só a enfermidade, ela pelo menos há 18 anos já frequentava o lugar. A questão é que sempre viam aquela mulher, já denominavam como uma mulher com enfermidade, possessa, com dificuldades, e quando ela entra, quando Jesus, ele dá um comando de cura sobre aquela mulher, e o milagre aconteceu, Jesus fala, Jesus impõe as mãos, o corpo dela endireita, algo grande acontece, aí o chefe da sinagoga de repente levanta e diz, opa, peraí, alguma coisa está errada aí. Como eu disse a você, ele ficava do lado vigiando o pregador, e ele levantou e disse, não, peraí, como essa mulher, ela está vindo hoje para ser curada? Como que pode em tantos dias da semana para ela ser curada? Parece até brincadeira dizer isso, mas a lei estava tão com dogmas, tão já calcificados na mente da religiosidade que eles andavam, que eles acreditavam que podia dizer isso. Como pode alguém que está 18 anos, querido, esperando uma cura, ele escolher dia para ser curado? Vê se pode. Mas ele disse, ela podia ter vindo aqui domingo, segunda, terça, mas sábado, hoje não é dia disso. Aí ele vira para a multidão e disse, como que pode esse aqui, em pleno sábado, quebrar a lei de Moisés e curar uma mulher? E Jesus, muito simples e profundo, ele não quebra a lei, mas ele diz, vocês são capazes de desamarrar um boi e um jumento para levar para beber água no sábado. Será que eu não posso desamarrar uma filha de Abraão? Ele não disse isso, mas para beber água, porque ele era a água da vida, que poderia transformar aquela situação. Mas ele não precisava dizer isso.
Mas ele estava compartilhando, dizendo, se vocês são capazes de fazer isso, por que não eu posso amarrar uma pessoa que muito mais do que um animal? Não é tão importante, o animal não é tão importante, mas vocês cuidam dos seus animais em sábado, mesmo que a lei de Moisés diz que você não pode andar tantas milhas, você não pode fazer esforços, você não pode criar coisas, mas vocês fazem. Naquele instante, eles ficaram sem resposta diante desse fato. A questão aqui é que nós estamos diante de um fato que ele é paralelo aos dias de hoje. Aqui nós vamos ver como aquela mulher encurvada na alma, no corpo, alguns encurvados na alma, mas numa reunião onde nós precisamos de uma intervenção de Deus. Eu e você precisamos que Jesus olhe para nós e possa vir em nossa direção, porque diante daquilo que você se prostra, denuncia quem você serve. Essa palavra, ela veio no meu coração, porque eu vejo hoje muitas pessoas que estão se prostrando, como aquela mulher que não tinha escolha, não era escolha, ela saía de casa encurvada, ela vivia o tempo todo encurvada. Mesmo que ela não tivesse uma alma encurvada, o corpo dela não dava ela permissão que ela pudesse levantar-se diante das pessoas. Mas muitos aqui podem não estar com o corpo encurvado, mas encurvado diante da sua enfermidade, de uma dívida, de pessoas que estão oprimindo você, de um relatório da família, uma situação que está roubando o teu sono, que está trazendo uma prostração sobre a tua vida, mas pode acreditar, aquela mulher ficou 18 anos, se prostrando diante de tudo na vida, mas chegou o dia que ela se prostrou diante de alguém que merecia, que daria resposta à vida dela, e hoje eu quero convidar você a se prostrar diante daquele que vai tocar a sua vida, e tem resolução, e tem resposta a todo nível de opressão que queira vir sobre você. Tem alguém recebendo aqui, você pode se expressar, mas pode mesmo, dá um glória a Deus. Aleluia. Algumas coisas são importantes para mim nesse texto. A primeira delas é que compaixão não pede permissão. Vamos falar isso? Compaixão não pede permissão. Há algumas pessoas que ficam esperando ser arregimentado para fazer projetos de compaixão. Se tem uma coisa nessa vida que você não precisa nem pedir, é ajudar pessoas. Você pode simplesmente olhar ao seu redor e você vai descobrir que tão perto de você tem muita gente que você pode agir na sua compaixão. Eu acredito, a verdade, que Deus pode chamar algumas pessoas com um chamado muito específico no que diz respeito a uma geografia. Eu já vi gente falando, apóstolo, meu chamado é lá para a África, meu chamado é lá para a Europa, meu chamado é lá para a Índia, e lá Deus vai me usar. Mas essas pessoas são as poucas no meio de nós. Pessoas como nós, querido, não temos chamado geográfico, nós temos chamado onde estamos. A compaixão, ela é exercida no lugar que você está. Então, quando você está em um ambiente como esse, existe uma coisa que você não vai precisar pedir permissão, é compaixão. Porque compaixão não pede permissão. Eles chegaram para Jesus e queriam que Jesus estivesse pedindo permissão antes de ajudar aquela mulher. Será que eu posso curar ela? Essas coisas não se pedem. Porque basta você tomar uma decisão de que onde você estiver, você será uma bênção na vida das pessoas. Quantos estão crendo, digam amém. A igreja tem vários projetos acontecendo aqui. E são tremendos projetos que acontecem. Tem pessoas voluntárias já envolvidas nele. Mas você não precisa fazer parte desse time ou não para ter compaixão. Basta você, onde você trabalha, você vai estar agindo em nome daquele que é teu Senhor. E tem coisas que ninguém vai ver, porque a verdade é que essa mulher, a Bíblia diz que ela foi curada por Jesus. Mas ela deu glória a Deus. Interessante isso, né? Porque ela está sendo curada por alguém físico, que está na frente dela. Alguém que libera uma palavra para ela, algo que ela espera há tantos anos. Quando ela foi curada por ele, ela tirou os olhos dele, olhou para o céu e começou a dar glória a Deus. Ela mudou o foco dela. Mas Jesus agiu como assim que deve ser conosco. A questão é que quando você olha um homem, uma pessoa usada por Deus para te abençoar, e acha que ele de verdade, além da honra natural que você possa dar a ele, ele é alguma coisa, aquela pessoa você está errado. Porque aquilo que você faz tem que dar glória a Deus. E aquilo que fizeram por você, também a glória tem que ser de Deus. Tem alguém entendendo aqui para dizer amém? A questão forte disso tudo aqui, querido, é o que sustenta um chamado. É quando esse chamado ele não é abastecido por elogios. Dá para você falar para o teu irmão assim, não seja abastecido por elogios. Dá para você falar para ele? Dá para falar, você até é profeta hoje, então fala para o outro do outro lado também, vai lá.
Ele estava precisando ouvir isso de repente, né? Não seja abastecido por elogios, porque quem é abastecido por elogios desiste. Quem é abastecido por elogios tem crise constante. Quem é abastecido por elogios se sente injustiçado todo o tempo. Porque você vai fazer algo e as pessoas vão dar glória a Deus, não é a você. E se der a você, tem coisa errada aí. Alguma coisa não deu certo, chamar a atenção para si. Eu digo isso porque algumas pessoas têm uma dívida emocional. Eu fico muito feliz quando alguém chega para mim e diz: apóstolo, tua vida, teu ministério, sei lá que ano da sua vida, o senhor foi usado por Deus para me abençoar. Mas ninguém tem dívida comigo. Ninguém. E eu também não tenho dívida com ninguém. Aquilo que eu recebi de homens de Deus que me abençoaram, eu sei que Deus usou a vida deles. Às vezes honra essas pessoas, não tem nada a ver. Pode dar um presente, levar para jantar, estamos aí, inclusive, né? Essas coisas podem acontecer. Pode, elas são gostosas, né? Elas trazem alegria para o pregador, para o líder de uma célula, para aquele irmão que fez um projeto de alguma área. É bom, mas ninguém de nós fazemos alguma coisa esperando algo aqui na terra. Porque se você fizer, o teu projeto tem prazo de validade. Porque as pessoas vão fazer, vão receber de você, mas vão dar glória a quem? A Deus. Ficou claro isso para você? A questão é que Jesus, para ele isso não era problema algum, pelo contrário. Esse era o protocolo certo. Mas talvez tem pessoas que não compreendam isso ainda e criam uma expectativa e por isso são frustrados. Estão num ambiente, fazem parte de um time, fazem parte de uma igreja, estamos juntos trabalhando, mas diz, eu falava isso inclusive ontem aqui pela manhã, um pouco sobre isso. E o indivíduo para no meio desse processo porque ele diz, meu Deus, ninguém reconhece o que eu estou fazendo. Aquilo que você precisa apontar, aquilo que você precisa fazer, tudo aquilo que você faz precisa apontar para Deus. Isso é muito importante para uma ação, um ministério bem sucedido. Uma vez que você tem essa consciência, você vai realizar do melhor jeito tudo que for colocado à tua mão, porque você nunca gera expectativa natural. Ela pode vir, mas ela não é a sua prioridade. A tua prioridade é dizer, Deus, o Senhor gostou hoje, ficou do jeito que o Senhor quer, está bom para o Senhor. Se está bom para o Senhor, está ótimo para mim, porque eu nasci para servir a tua causa. Quantos podem dizer glória a Deus aí? Então você pode dizendo glória a Deus hoje. A segunda coisa é a pergunta que eu te fiz. Qual é a causa que tem te feito encurvar? Qual? Era comum alguém chegar, não era comum não, é comum em alguns países monárquicos. Você chegar em um determinado lugar e você se encurvar diante de uma autoridade. Enquanto você se encurva, você está dando um recado dizendo, eu estou me submetendo a essa pessoa. Nem que seja no período que você está naquele país, nem que seja no período que você está dentro daquele ambiente. Mas seja quem você é, você está dizendo, eu estou me submetendo a você. Aquela mulher, ela fazia isso não por escolha, mas ela vivia encurvada, porque assim como tanta gente também se encurva, e está submisso, e presta às vezes uma adoração diante daquilo que não merece. Talvez aquilo que você está se encurvando durante os dias da sua vida, nos últimos dias, não mereça que você se encurve tanto. Talvez o que está vindo para você de resistência, que está roubando tua alegria e está trazendo pensamentos tóxicos, como diz o apóstolo hoje, que está lhe roubando a alegria, não merece tanta atenção assim. Você precisa entender que você pode estar se encurvando como aquela mulher, mas ela não tinha escolha. Você tem escolha de dizer, eu não vou me encurvar mais diante dessas questões que estão roubando a minha alegria, estão atingindo como um dardo inflamado o meu coração, estão roubando o meu sono, estão arrancando, tirando a minha saúde, está tirando de mim o regozijo. Quantos hoje tomam a decisão, diga glória a Deus. Você pode se encurvar sim. Eu quero só te mostrar alguns textos, mas particularmente eu não vou estar lendo os textos, mas eu falo para quem gosta de anotar. Em 1 Reis 18:42, você vai ver Elias. Quem mesmo? Elias, ele acabara de liberar uma palavra que ia chover. Ele sobe a um monte mais alto, e ele tinha um servo com ele, e ele começa a perguntar, cada vez que ele se encurvava, a Bíblia diz no texto que eu estou citando aqui, ele põe o rosto entre as duas pernas. Ali tem um monte de entendimentos, com dores de parto, intercessão. Mas o caso que eu quero te mostrar é que Elias estava encurvado ali. Mas desse jeito você pode. Porque ele estava encurvado por uma causa de uma nação.
Ele estava encurvado pela chuva que ia cair, pelo avivamento que tinha que voltar, pela apostasia que estava acontecendo naquela época e que precisava ser confrontada. Se você tiver uma causa, como o próprio apóstolo Paulo diz, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele estava dizendo que tem uma causa que o colocava de joelhos todo dia. Deus vai lhe dar uma causa tão nobre que vai fazer você cair de joelhos diante do Pai, para que o Senhor realize. Você pode se prostrar desse jeito, por uma causa. Se for por uma causa, continue. Mas o diabo não quer que você se prostre por uma causa. Na Bíblia diz, no livro de Salmo capítulo 38, versículo 6, o salmista está dizendo que o pecado que ele estava cometendo o fez cair de joelhos. Ele estava prostrado diante do pecado. Ele não conseguia forças para se libertar ainda. Os que estavam ao seu redor o acusavam cada vez mais. Mas o pecado faz prostrar. O diabo quer que você se prostre diante do pecado, que você se encurve diante dele, dizendo: não tem jeito, eu não me liberto disso, eu não tenho como resolver. Mas Deus hoje vai tirar essa encurvadura da sua vida, do seu corpo, e te libertar. Basta uma decisão tua. Em terceiro lugar, você sabe que você pode se encurvar por uma causa, amém? Mas você pode se curvar por um pecado, não, amém. Mas em terceiro lugar, existem pessoas como aquela mulher. É o Lucas 13, 11. O texto que eu li, a Bíblia diz, quando Lucas faz o registro, e ele coloca, além da enfermidade, que Lucas tinha um conhecimento médico, e ele coloca alguns detalhes daquela enfermidade. Mas ele diz também que ela era possessa. Ela estava encurvada por causa de demônios. Eram demônios que faziam aquela mulher daquela forma completamente encurvada. Uma dessas três situações pode te encurvar. Uma causa, amém. Um pecado, não. Demônios, não. Mas seja qual for a situação que diz respeito a que está oprimindo a você, Jesus aqui começa a nos dar o caminho dessa libertação. Ele nos dá o caminho que vai tirar você dessa prostração. Jesus, ele intervém. Ele faz uma interferência numa situação de 18 anos sem resposta. E ele diz uma palavra, é a terceira coisa que eu quero te ensinar, e a frase é simples. Ele diz: estás livre. O que ele diz? Ah, que tremendo. Imagine você receber essa palavra direto de Jesus para a tua vida. Estás livre. Ele chama aquela mulher e diz: estás livre da tua enfermidade. O que se dizia é o seguinte: de modo algum ela vai endireitar. Está lá no final do versículo 11, que diz ali: sem de modo algum poder endireitar-se. Então o relatório que se tinha a respeito dessa condição é que de modo algum se resolveria aquela situação. O que de modo algum pode endireitar-se? Para onde essa frase leva você hoje? Você já ouviu alguém dizer para você a respeito de uma causa e diz: olha, isso de modo algum não endireita? Você já esteve diante de uma situação familiar que alguém diz: olha, pode se acostumar porque isso aí vai ser para a vida toda, de modo algum isso vai endireitar. Alguém pode ter dito, inclusive, para você, e diz para você no teu passado, dizendo: olha, você não endireita nunca. Isso aí não resolve nunca. A questão, querido, que esse era o relatório do modo deles. Mas quando entra o modo de Deus, as coisas começam a mudar. Quando você diz de modo algum, isso é do seu modo. Fala para o teu irmão, isso é seu modo. Fala para ele. Agora olhe para mim aqui, irmãos, quando entra o modo de Deus, aí não tem esse negócio de modo algum poderia endireitar-se. Eu quero dizer para você que palavras que foram liberadas para situações, seja qual nível delas, seja físico, questões de finanças, questões emocionais, situações de enfermidade, questões espirituais, situações que já está provado que não tem mais jeito, ali está um modo, é um modo natural. Mas quando Jesus chegou e disse: você está livre, o modo acabou. Porque basta uma palavra liberada da boca de Jesus em sua direção, que aquilo que diz que não tem jeito de endireitar, vai endireitar pelo poder da palavra liberada. Pode ser mais alto as suas palmas.
Pode dar glória a Deus. Você entende que Jesus, ele quebra a sentença. Ele usa a palavra, a mesma palavra criadora, porque ele é a palavra criadora, para quebrar uma sentença de algo já calcificado, estabelecido. Isso aí não se espera mais. Espere outra coisa da vida, mas não essa. Aprenda a ser feliz de outro modo, mas desse modo não tem mais jeito, até Jesus chegar. Por isso eu digo a você que aquela mulher estava numa comunidade, uma sinagoga, onde muita gente já não tinha expectativa. Mas quando Jesus entra, ele quebra toda a nossa falta de expectativa. Ele muda exatamente o ambiente, a atmosfera, com a presença dele. A chegada dele naquele lugar sem expectativa provocou uma quebra da rotina. Havia uma rotina já, havia um protocolo, havia um horário, havia tudo organizado, mas de repente Jesus entrou, e enquanto ele pregava, ele fez apenas ele não só pregou, mas ele mostrou o que a palavra dizia quando aquela mulher entrou. E ele traz a prática daquela palavra quando ele diz: estás livre da tua enfermidade. Você talvez já tenha ouvido isso em algum instante, já tenha estado diante de situações como essa, mas graças a Deus você veio aqui essa manhã. Deus lhe trouxe aqui hoje para receber uma semente que vai entrar no teu espírito e que vai quebrar todo decreto, seja de homens, seja de demônios, dizendo a você que de modo algum você pode endireitar, seja qual for a situação. A palavra de Jesus é outra. Ele diz: estás livre, eu endireito, eu mesmo vou mover diante dessa causa. Diga glória a Deus. Mas o motivo aqui, mais alto suas palmas se você está dando aí para Jesus. Glória a Deus. Mas olhe comigo aqui o que está dizendo. Olha, primeiro Jesus, ele libera uma palavra. Depois Jesus, ele toca. Se você olhar o texto, você vai ver que Jesus primeiro falou, depois impõe as mãos. Primeiro ele fala, depois ele toca. Porque as suas palavras, elas tocam onde as suas mãos jamais vão tocar. Quando você libera uma palavra, essa palavra ela tem poder de tocar. Quando Jesus libera a palavra antes do toque, ele está dizendo para mim e para você que a palavra tem mais poder do que um toque. Ele está dizendo ali que à medida que ele libera aquela palavra entrou no céu, entrou na alma daquela mulher, entrou no inferno, para que onde fosse necessário, para que aquela verdade acontecesse. Ela entrou para que pudesse trazer à existência uma cura que fosse completa. Você precisa ouvir, aliás, usar o poder da palavra, liberando decretos, cancelando sentenças do diabo que vem contra você, contra a sua família e contra a sua geração. Aqui não havia dúvida. Quando Lucas vai narrando, ele está aqui como amanuense, ele está escrevendo, ele está narrando essa história. Não havia dúvida a partir de agora, eu vou te mostrar, que essa enfermidade era de dupla manifestação. Era uma possessão demoníaca e era uma enfermidade física. E Jesus não podia curar apenas uma. Era necessário que ele intervisse diretamente no nível completo. Você vai ver aqui que Jesus não estava ocupado e preocupado com a aparência da cura. Mas ele queria dar àquela mulher uma palavra que o sustentaria no depois. Porque o detalhe é o depois, querido. A emoção de uma celebração como essa é fantástica, mas ela não é tudo, ela não sustenta você. A questão é amanhã, é semana que vem, é mês que vem, é a sua vida. Jesus, quando intervém, ele quer te dar uma semente contínua. Quando diz de modo nenhum podia endireitar-se, é um caso para você dizer: meu Deus, eu creio no poder da palavra que endireita todas as coisas. A quarta coisa que eu quero te dizer nesse texto é que Jesus opera o milagre completo. Vamos falar juntos? Jesus opera o milagre completo. Eu amo Jesus. Cada vez que eu vou lendo a palavra, eu vou me apaixonando, por conta de que você já fica apaixonado por ele curar alguém. Mas quando você vê os detalhes que Jesus atua, você percebe o quanto ele, a você, a mim, que estamos aqui hoje, numa intervenção do Senhor, ele está se ocupando com os detalhes, para que você seja plenamente restaurado.
Por que ele opera o milagre completo? A mesma palavra traz dois entendimentos aqui. Jesus atuou em dois níveis, bem definidos na vida da mulher. No versículo 11, quando diz, de modo algum ela pode endireitar-se, essa palavra endireitar aqui no original, está se referindo ao nível de alma, erguer a alma, é um nível elevado. Digamos que é o nível invisível, é um posicionamento interior, porque nada acontece fora de você sem primeiro acontecer dentro de você. Então Jesus começa a cura aonde de fato ela tem que acontecer. Por que alguém quando entrega a vida para Jesus é o começo? Porque antes disso ele não tem como fazer nada, porque começa dentro de você uma revolução, uma transformação, uma mudança. Então quando Jesus ele libera a palavra, ele age em dois níveis, porque no versículo 11, endireitar está no nível da alma. Mas no 13, a partir de Jesus ter orado, colocado as mãos sobre ela, o endireitou no original significa uma reconstrução, está ligado à deformidade do corpo, algo físico, algo que é visível. Apesar de ser uma mesma palavra, ela tem dois significados diferentes. Ou seja, a enfermidade não estava apenas no corpo. A enfermidade, ela estava na alma. E quando Jesus fala, ele cura o que está escondido. Porque a palavra é como um vento que você não vê, mas ela também atua onde você não vê. Mas quando ele põe a mão, ele está agora curando e tocando no corpo. Veja como Jesus é completo. Ele não só libera uma palavra para curar aquela mulher por dentro, na alma dela, libertar da possessão. Porque você entenda uma coisa, quando ele diz, estás livre da tua enfermidade, a mulher continua encurvada. Talvez alguém disse assim, ué, será que hoje não funcionou? Ela continua encurvada. Porque todo mundo via enfermidade só o externo, só o exterior. Mas ninguém sabia que a maior enfermidade dela não estava no que aparecia. A maior enfermidade dela estava no que ninguém via. Porque muita gente olha para você e acha que você é o que está aí. Mas o grande problema não é o que eu estou vendo. O grande problema é o que eu não estou vendo. A questão é que está aí formulado dentro de você, na sua mente, na sua alma. A questão é que você pensa a seu respeito. Essa é a grande questão. Porque uma cura física, acredite, querida, ela pode voltar a enfermidades daqui a 2 meses. Se não houver uma ação divina que venha na alma, aquela mesma enfermidade pode bater a sua porta daqui a 2 anos. Porque ela vai novamente se construída na sua alma e vai novamente deformar o seu corpo. A questão é que Jesus é tão pleno que ele não estava preocupado como alguns que talvez estão querendo apenas mostrar que alguém foi curado, alguém foi curado, alguém foi curado. Jesus não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com aquela mulher, que ela saísse dali completamente livre, plena. Por isso quando ele fala, foi para o primeiro nível. Foi o da alma. Mas quando ele impõe as mãos, foi para o segundo nível, o nível do corpo. Jesus opera um milagre completo, mas ele prioriza a alma, porque aquela encurvadura era espiritual. Ele não podia apenas tocar no corpo, mas primeiro ele libera a palavra. Hoje, a primeira coisa que você tem que entender, o toque do Senhor vem antes da palavra. Vem depois da palavra, perdão. Primeiro, fala comigo, primeiro a palavra. Depois vem o toque. Você precisa entender que Deus não quer apenas lhe tocar, mas Ele quer transformar a sua mente. Ele quer mudar a sua perspectiva, a sua expectativa. Ele quer mexer dentro de você. Porque uma vez que você estiver pleno dentro de você, as possibilidades aumentam das conquistas fora de você também acontecerem. Você tem que compreender isso em toda a Escritura, quantas lutas tiveram, como Davi quando enfrentou Golias, ele não derrubou Golias ali com a pedra, antes já estava declarado dentro dele que aquele incircunciso ia cair. A vitória vem antes, você hoje já vai vencer a tua semana, o teu mês, você já vai vencer antes, você já vence aqui. A palavra de Jesus, ela vem para você para te libertar. Mas alguém olha para você e diz, mas você está encurvado ainda. Você fala, calma, isso é só um detalhe. Ah, mas o teu problema está lá ainda, a sua conta está do mesmo jeito, a sua família, o seu marido continua do mesmo jeito. Calma, a questão não é externa, primeiro tem que acontecer aqui. Eu posso estar encurvado ainda, mas lá dentro eu já estou de pé. Eu já estou acreditando, eu já decidi, eu vou vencer, em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Agora ouça, olha o que Jesus faz aqui.
para que a gente compreenda o que acontece nesse ponto de vista. É a quinta e última coisa. O que nos impede de levantar ou endireitar quando estamos encurvados? Sabe o que vem no meu entendimento? Primeiro, porque não desejamos o suficiente. Sabe por que a gente fica encurvado? Porque a gente não quer o suficiente ainda. Porque se você decidir o suficiente que você vai vencer, você rompe. Sabe por que também, o que nos impede de você estar encurvado? É porque nós não conhecemos o nosso potencial. Por que você está aqui hoje? Por que a gente vem a esse lugar? Porque esse lugar ativa o seu potencial. Ele não te traz apenas algo intelectual, ele mexe, é um conhecimento avançado, que mexe no teu espírito. Vai lá na fonte e começa a movimentar você, dizendo quem de verdade você é. Você vem aqui para descobrir o que Deus já plantou aí dentro de você. Você já tem dentro de você o que você precisa. Sabe por que ainda ficamos encurvados? Porque esperamos que outros venham para nos ajudar. Mas Jesus ativa dentro daquela mulher algo que poderia transformar, e de fato transformou a vida dela, porque aquela situação, como a sua vida, tem que ser uma decisão. Mas não é só uma indignação, eu estou indignado com algo, eu vou vencer, eu estou indignado, porque a indignação, ela também não sustenta você muito tempo. A indignação, ela tem a ver com o nível da alma apenas, uma decisão almática. A Bíblia fala, pensai nas coisas do alto. Por quê? Porque quando você tem pensamentos apenas que são na alma, você não consegue sustentar muito tempo. Quando você tem uma ideia, inicia o ano com aquela ideia. Às vezes em 6 meses você já desistiu dela. Mas quando você tem uma ideia que vem de Deus, pode passar o que for, você vai ser sustentado por aquela ideia, porque você vai até o final daquela ideia. Então você precisa entender que esse nível que o Senhor quer levar a você nos faz pensar em 3 coisas. A primeira, fale comigo, corpo ereto, alma encurvada. Você sabe que naquela sinagoga tinha mais gente doente. Mas como você sabe, apóstolo? Pela postura deles. Quando o chefe da sinagoga começou aquele assunto dizendo que aquela mulher tinha que escolher o dia para ser curada, e ele virou para o povo, porque ele não falou para Jesus, ele virou para o povo e começou a tentar ensinar direito o que Jesus estava ensinando errado, na vista dele. Ali demonstrou quanto ele também era um doente, quanto ele estava ali, como tantos que estavam definindo a vida daquela mulher, porque Lucas vai trazendo um relatório dizendo, olha, é possessa por um espírito de enfermidade, tem 18 anos que ela está nessa condição, essa mulher anda encurvada, essa mulher é impossível de resolver, de modo algum poderia endireitar. Então assim que eles olhavam aquela mulher, ou seja, olha, ela tem problema, graças a Deus eu não tenho. A verdade, querido, é que às vezes nós olhamos tanto o que está acontecendo na vida de outros, mas não olhamos o quanto nós estamos enfermos e precisamos do Senhor. Às vezes alguém vem na frente, ele vem chorando aqui no altar, e alguém diz, coitado dele. E às vezes coitado é de você, que não tem a capacidade de chegar diante de Deus e dizer, Deus me ajuda. Um tempo atrás, eu estava pregando numa quarta-feira, e a gente tinha recém construído todo o ambiente lá da nossa igreja, e havia uma pessoa no culto que eu conhecia, mas nenhum da igreja conhecia, porque eu apenas tinha conhecido esse empresário numa viagem que eu havia feito. E esse empresário tinha me abençoado nessa viagem, ele tinha simplesmente dado todo o piso da igreja. Mas ninguém sabia quem era ele. Um jovem, ele estava passando para fazer negociações aqui em São Paulo, e ele resolveu, antes de vir, dormir em Volta Redonda e participar do culto. Ele estava no meio do salão assim, e começou o louvor, ele chorava muito. Mas aquele dia ele estava chorando muito, tanto que estava chamando a atenção das pessoas. Aí ele, quando alguém começou a adorar, ele ficava, Deus, Deus. Aí eu pensei, poxa, ele está realmente muito grato, porque ele tinha me ligado que ia, e ele estava muito feliz que ele tinha feito uma grande negociação, que envolvia uma fração, uma quantia muito grande. E ele passou lá para agradecer. Só que ele estava muito grato, estava exageradamente grato. Aí chegou um dos meus 12 e falou assim, apóstolo, quer que a gente mande ele parar? Não sabia de nada. Eu falei, não, deixa o rapaz, ele tá lá. Deixa ele, mas ele está atrapalhando. Eu falei, atrapalhando o quê? Aí depois veio um diácono, falou, apóstolo, você não está achando que está demais lá não? Eu falei, não estou achando nada. Aí eu comecei a pregar. Aí piorou, né? Ele se empolgou. Quando eu fiz o apelo, ele foi o primeiro a vir na frente.
Ele estava lá, ele estava esbaldando de alegria. Só que as pessoas estavam dizendo, coitado, esse homem deve ter tido uma decepção, ele deve estar na pior. Aí, como ninguém o conhecia, acabando o culto, eu chamei à frente e falei, irmãos, eu queria apresentar um amigo que está aqui com a gente hoje. Aí o pessoal já deu uma travada, né? Aí eu disse, eu queria apresentar, porque eu o conheci numa viagem, ele é do Espírito Santo, lá tem muito granito, né? E ele é empresário da área, ele trabalha com exportação para a China e tal. E esse irmão, quando eu fui lá para fazer comprar, ele nos abençoou com esses 2.000 metros de granito que a gente tem aqui hoje. E é de alto nível, então era uma oferta razoável. Eu queria dizer para vocês que ele veio hoje aqui porque ele está tão feliz. Aí o pessoal falou... porque Deus prosperou ele. Ele me ligou que depois que ele me abençoou, Deus abençoou ele tanto, que ele fez uma negociação de alguns milhões lá em São Paulo. Ele está viajando amanhã, só que ele passou aqui para agradecer e pisar no granito que ele deu. Aí a igreja caiu a cara, porque todos olharam e disseram assim, eu queria estar com esse problema. Porque até então, era um coitado, tadinho, que está ali gritando, que alguém olha e diz, coitado. Irmãos, a gente olha as pessoas e quer fazer a leitura e fazemos errado às vezes. Porque nós olhamos para eles, mas não olhamos para dentro de nós. Na verdade, como aquele ali, quem não queria estar com tanta disposição para dizer, Deus, só que ele estava empolgado demais, fazer o quê? Mas era o jeito dele. Ele chorava diante de Deus. O que eu quero dizer para você, querido, é que existem pessoas que estão com o corpo ereto aí. Eu não quero te criticar. Até porque eu também tenho momentos da vida que eu preciso estar. Eu vou chegar aqui no altar e a minha alma está atingida, mas eu vou ficar ereto, eu vou ficar firme, porque eu preciso passar para você alguma coisa. Lembra da sunamita? Para ninguém ela contou o problema dela. Mas quando chegou diante do profeta, acabou. Ela falou, ela abriu o coração. Você não precisa estar encurvado diante de qualquer lugar. Não estou encorajando você a fazer isso. Mas se tem um lugar que você tem que ser você, é aqui. Amém? Se tem um lugar que você precisa demonstrar que você precisa de Deus, é aqui. Não adianta eu estar aqui ereto, mas a minha alma está encurvada. Jesus, quando curou aquela mulher, primeiro liberou a palavra, ela continuou encurvada. Aí quando ele põe a mão nela, você imagina essa enfermidade, que de alguma forma, até hoje existe essa enfermidade, se não me engano é uma espondilite que é o nome, e ela é uma enfermidade dita que não tem cura, pode trazer um nível de alívio com algumas cirurgias, mas quando ela levanta, até hoje, você imagina o barulho que deu naqueles ossos de 18 anos calcificados, e ela começou a levantar a mão e dar glória a Deus, só que na primeira vez que ele falou, ninguém viu nada, mas ela já estava liberta, o demônio saiu, a alma dela levantou, mas quem vê a alma? Não tem jeito, mas Jesus quando olha para você, ele vê lá dentro. Então quando Jesus liberou a palavra, ele já viu ela levantada, ninguém viu, mas só faltou agora ele colocar a mão, toque para que os ossos obedecessem, porque o primeiro nível está no nível da alma, o segundo está no nível do corpo. Então hoje, seja qual for o nível da sua encurvadura, Deus, Ele está liberando a palavra, está tocando você, para que você se ponha ereto. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, pode dar glória a Deus. Qual é o objetivo da palavra? A palavra vem para organizar, para equilibrar e para endireitar. Então, quando uma palavra é liberada, o efeito é o mesmo até hoje. É no nível da sua alma. É no âmbito espiritual. Jesus, quando olhou para todo mundo, ele olhou para aquela mulher encurvada na alma, mas ele viu no espírito muita gente ali encurvada também. Agora, ela foi abençoada porque foi a única que se expôs. Você está entendendo? Porque foi a única que se expôs. Ela disse, eu preciso. Ela tem uma atitude que alguém que precisa. Ela está numa sinagoga num dia que todo mundo criticava, num dia que todo mundo falava mal dela. As pessoas diziam, era como se falasse, como é que essa possessa está vindo no culto hoje? Só o fato dela entrar naquele culto, querido, como você entrou aqui hoje, você já está sinalizando, dizendo, eu preciso dele. Eu não posso viver sem ele, eu preciso dele na minha vida. A diferença aqui dela para os outros é que o corpo dela denunciava o que estava dentro dela. Mas não significa que era a única que precisava de ajuda ali hoje, naquele dia. Da mesma forma, a maneira que aquele chefe da sinagoga age,
demonstra com a indignação, ele se sentiu ofendido, descontente, desagradado. Ele se sentiu invadido na casa dele, alguém curar ele dentro da igreja dele e fazer tal atitude, mas Jesus não ia pedir permissão para poder fazer algo tão poderoso. E ele demonstra o quanto ele precisava também de uma libertação. Nós somos mais libertos, ou seja, nós não somos mais libertos, porque não temos a consciência das nossas enfermidades. Por que saímos do culto do mesmo jeito? Falta de consciência, uma consciência adormecida. Não acreditamos que precisamos, não nos abrimos, não nos expomos. Jesus, ele fala para aquela mulher, ele libera uma palavra, ele entra na alma dela, ele libera uma cura completa sobre a vida dela. Uma mulher que todo mundo dizia, ela é possessa, ela tem um espírito de enfermidade, de modo algum ela vai endireitar. Endireitou, uma palavra. A segunda coisa, nesse último entendimento, chama-se corpo ereto, aliás, corpo encurvado, alma ereta. Vamos falar juntos? Corpo encurvado, alma ereta. Você sabe que tem pessoas no culto, na presença de Deus, que caminham com Deus, que tem todas as convicções da palavra. Não desista em hipótese alguma, porque o peso pode encurvar seu corpo, mas não vai encurvar sua alma. Eu sei que tem pessoas assim, que você sabe quem é Deus para você, sabe o propósito que Deus tem, mas o peso dos últimos dias que está vindo na sua vida está encurvando o teu corpo. Você está debaixo de um peso tão grande que está atingindo o seu físico. Não significa que você não crê, não significa que você não está na palavra, não tenha fé, mas está no limite que você diz, meu Deus, eu proclamo a fé todo dia, eu proclamo a palavra, eu não vou desistir dela nunca, pode vir o que vier, mas pode ser que você hoje está no nível de encurvadura. Isso é como estresse. A palavra estresse ela é emprestada da engenharia, porque na engenharia, quando você constrói alguma coisa, em cima você constrói uma base que cabe lá, aguenta 5 andares, se você coloca 10, provoca um estresse. Aí o que acontece aí? Tudo bem que se utiliza no nível da alma, mas é aí que vem a palavra. Então o que significa que alguém está estressado? É que ele está com peso além do que ele pode suportar. Isso pode acontecer? Claro. Tu virou um imã da tua família, um catalisador, tudo que acontece alguém liga para você. Tudo que vem alguém espera de você. Você fica em torno de tudo que está acontecendo, tudo está acontecendo ao teu redor, todas as pessoas estão expectativa. Aí você diz, não é que eu não sou crente, não é que eu não creio, eu estou bem, eu estou com Jesus, só que tem hora que o suporte aqui não está suportando tanto peso de tanta gente. A questão hoje, querido, é que você pode estar aí com sua alma ereta, mas talvez com seu corpo encurvado. E o Senhor está dizendo a mesma coisa, como disse aquela mulher. Porque ela decide sair dali com o corpo ereto e com a alma ereta. Vamos falar? Corpo ereto, alma ereta. Essa, querido, é a decisão. A pergunta é, como você vai sair daqui essa manhã? Porque não adianta, o corpo está bem, mas lá dentro você está encurvado. Não adianta, você está vencendo aí dentro, mas você não está aguentando de tanto peso que está vindo contra a sua vida. E Deus quer lhe dar bases profundas para que você possa suportar. Deus quer aumentar a sua capacidade. E em alguns níveis também tirar você de alguns níveis de peso que não lhe pertencem. Porque algumas pessoas entram no deserto dos outros. E você não tem que entrar em deserto de ninguém. Cuidado para você não afundar junto com ele. Porque existem níveis de tratamento que Deus está fazendo com alguém, que Deus é que está tratando. Não adianta você querer com a sua justiça resolver. Você está entendendo ou não? Às vezes nós queremos ser mais justos que Deus. E Deus está tratando de alguém e você fala, não, mas Deus é injusto, eu tenho que ir lá ajudar essa pessoa. Aí tu vai e afunda junto. Tu vai junto. Tu vai buscar e fica. Agora por quê? Porque falta discernimento. Agora você precisa compreender que aquela mulher, eu quero perguntar a você aqui hoje, você está recebendo essa palavra para a sua vida? Sabe qual é a decisão dela? Talvez muito simples, nós estamos falando de um fato que nós conhecemos, você conhece, mas a questão aqui é a pergunta, porque o peso que vinha sobre aquela mulher
era no corpo e na alma. Mas ela recebeu a palavra que agiu no invisível, onde ninguém via. Mas ela recebeu o toque que tocou o seu corpo e posicionou. E ela deu glória a Deus. Daquele culto, só uma pessoa deu glória a Deus. Eu espero que aqui todo mundo saia daqui dizendo glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor, mais alta em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O primeiro nível, pode ninguém estar vendo, mas essa palavra entra aí dentro. O segundo nível, o Senhor Jesus quer tocar você. O que está fazendo você encurvado, querido? O que está fazendo você quase desistir? O que está fazendo você? Pode ser que ninguém ao seu redor está sabendo de nada, mas você sabe bem o que eu estou falando. Hoje o Senhor tem uma palavra para você. Estás livre da tua enfermidade. Hoje o Senhor tem uma palavra, um comando, um decreto contra qualquer resistência, porque toda proclamação de Deus tem uma antiproclamação, tem uma antítese, o diabo ele quer tentar roubar de você. Mas o que o Senhor está dizendo, a proclamação é, você está livre. A palavra deles é dizer, de modo algum pode endireitar. Essa é a palavra. Não posso criticar quem diz isso. Alguém está dizendo, segundo o meu conhecimento, segundo os meus recursos, eu digo para você, desiste disso. Agora, você está no lugar de milagres. Não importa o que disseram lá fora, o importa é que o Senhor vai dizer agora. Quando você recebe essa palavra, se ponha de pé então em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor bem alto. Mas tem que ser mais alto. Tem que ser mais alto. Você precisa entender que há uma intervenção de Deus. Há uma manifestação de Deus nesse lugar. Atrai a presença. Provoca a atmosfera. Mude o ambiente com a sua adoração. Oh Deus santo, 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 santo. Santo, 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 te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Assim como o Senhor agiu naquela sinagoga em um sábado pela manhã, nós chamamos a existência, meu Deus, nesse domingo pela manhã. Toca no Senhor. Nós não queremos ser como aquele chefe da sinagoga, como os religiosos que acusam os outros, mas não querem ser libertos. Nós não queremos, ó Deus, estar com o corpo ereto e uma alma toda encurvada. Nós decidimos sair daqui hoje com o corpo ereto e a alma ereta, decidido que a tua palavra e o teu toque vai mudar totalmente a nossa vida, meu Deus. Comece a adorar o Senhor, querido. Aquela mulher foi curada por Jesus, mas ela deu glória a Deus. Foi a única pessoa que saiu dali dando glória a Deus, foi aquela mulher. Mas não é porque Jesus não podia curar a tantos outros, é porque foi a única que se expôs e disse, ela precisava, ela se expõe, ela mesmo com a enfermidade aparente, ela não tinha medo de se expor diante de tanta gente. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença que eu sinto neste lugar, meu Deus. Obrigado, ó Deus, por esse ambiente, essa atmosfera que o Senhor toma essa igreja, meu Deus. Porque eu sei que aquilo que vai acontecer, o que está acontecendo aqui agora, poderia demorar anos, talvez nunca acontecer, mas uma palavra do Senhor começa a provocar dentro de nós mudanças, meu Deus. Ah, Senhor, vem, 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 Espírito Santo de Deus. Consolida a tua palavra em nosso espírito. Porque nós queremos, ó Deus, o que nós queremos, Senhor, é agradar a Ti. Tudo que fizermos, as pessoas vão dar glória a Deus. Ó Deus, dá-nos dons, talentos, autoridade, como o Senhor tinha, como o Senhor agia na terra, para que através da nossa vida, ó Deus, as pessoas deem glória a Deus. Mas acima de tudo, Senhor, visita-nos em nossa enfermidade. Seja na alma, seja no corpo, que o Senhor possa endireitar
os corpos e almas que estão encurvados aqui, meu Deus.